Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Planos de Estudos Dirigidos 4, aula 6, para a terceira etapa. O que vamos aprender na aula de hoje? A reconhecer o sentido do texto lido, a refletir sobre os tipos de moradia, a reconhecer a medida de comprimento mais alto, a identificar os instrumentos utilizados nas medidas de comprimentos. Para que vamos aprender esse conteúdo? Para aprender a interpretar o texto lido, para aprender sobre os tipos de moradia, para aprender a identificar a medida de comprimento mais alto e para aprender a identificar os instrumentos utilizados nas medidas de comprimento adequadas. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a sequência didática 6, esta aula do plano de estudos dirigidos. Como saberemos se você aprendeu? Através da sua participação e interação com seu professor, através do WhatsApp, com chamadas de áudio, chamadas de vídeo, através dos encontros com a sua turma via Meet, toda a interação possível para que seu professor possa acompanhá-lo e auxiliá-lo na realização das atividades. Número 1, vamos observar a imagem então a seguir. Olha, temos aqui alguns elementos naturais, temos casa e uma pessoa. E na letra A, nós vamos então responder qual casa está à direita do homem. Então, temos a casa maior e a casa menor. Veja que deste lado é o lado esquerdo do homem e este outro lado é o lado direito do homem. Letra B. Para saber quantos metros uma casa é mais alta que a outra, qual é o instrumento de medida poderia ser utilizado? Circule o instrumento mais adequado para essa situação. Então, para medir uma casa, para saber quanto uma é mais alta que a outra, qual desses instrumentos seria o mais adequado? O palmo, a régua, a fita métrica ou a trena? Antigamente, para saber o comprimento das coisas, o homem utilizava as partes do seu corpo como referência: pé, braço, palma. Hoje utilizamos o metro como medida de comprimento. Então, temos aqui alguns exemplos, olha, da jarda, que é a medida referente à ponta do nariz até o polegar. Temos também a polegada e também o pé. Número 2, observe as cenas abaixo, que representam situações relacionadas à medida de comprimento. Na letra A, o comprimento dessa calça deve ser de 1,20 m. Na letra B, consegui dar 4 voltas completas na praça, corri 4 quilômetros. Então, nós vamos responder essas questões observando a imagem A e a imagem B. Qual imagem representa a medida de comprimento em metro, a A ou a B? Qual imagem representa a medida de comprimento em quilômetros, a letra A ou a letra B? Número 3, pesquise em sua casa e escreva um exemplo que podemos medir em metros, o que tem na sua casa que pode ser medido em metros e o que tem que pode ser medido em quilômetros. 4. Renata está indo viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro, de carro. Ela percorreu 139 quilômetros, sabendo que a distância entre São Paulo e o Rio é de 429 quilômetros. Quantos quilômetros faltam para ela chegar ao Rio de Janeiro? Então, vamos ver as informações importantes para que a gente consiga resolver essa questão. Então, a primeira, olha, ela já percorreu 239 quilômetros. Outra informação importante é a distância que tem entre São Paulo e Rio de Janeiro, que a distância é 429 quilômetros. Agora, a pergunta é, quantos quilômetros faltam para ela chegar ao Rio de Janeiro? Então, nós vamos fazer uma operação utilizando os 429 quilômetros de distância e também o que ela já percorreu, os 239 quilômetros. Não se esqueça que é sempre uma operação, neste caso, vou fazer uma operação de subtração para retirar o que ela já percorreu da quilometragem total de distância. Não se esqueça das operações, sempre armar as operações com as ordens no lugar corretamente. E aí você vai, então, por fim, responder a questão. Resiliência, nossa força interior que se manifesta quando obstáculos são encontrados pelo caminho.
Estamos encerrando mais essa aula, produzida pela equipe de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do município de Londrina. Tenham todos um bom descanso e até a próxima aula.